Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure um escritório da BrisaNet e nos leve para sua casa. A vocês que estão me acompanhando pelo YouTube, deixe o like, compartilhe com a galera. E você que está me ouvindo pela AM Campanha 840, aquele abraço especial para todo o Sertão Central Cearense, onde vai as ondas da Campo Maior. Convidado de hoje é mais um convidado mais que especial. Advogado há 15 anos, desses 15, há 12 é professor universitário, exerce a docência com muita precisão. Hoje coordena o curso de Direito da Unopar Polo de Quixeramobim. Ceará em Pauta tem a honra de receber o doutor Marcos Vinícius. Doutor, seja muito bem-vindo ao Ceará em Pauta. Esse programa, como eu digo a todo convidado, é uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade. É um programa que tem, acima de tudo, uma vertente pedagógica feita para o povo, para que as pessoas entendam o que se passa na sociedade. Seja muito bem-vindo, o espaço é todo seu. Que alegria, Breno. Eu fico muito feliz com o convite. Na verdade, fico muito honrado mesmo. Eu tenho acompanhado, ainda que um pouco de longe, o trabalho que é feito por ti. Quero dizer que fico extremamente feliz em vê-lo crescendo cada vez mais, ocupando cada vez mais espaços, e estar aqui com a nossa audiência extremamente qualificada, para mim é um motivo de muito orgulho, muita honra mesmo. Para quem não sabe aqui, aos telespectadores e ouvintes do Ceará em Pauta, o professor Marcos Vinícius, na minha época de graduação, foi um dos meus professores, muito contribuiu para a minha formação acadêmica, serviu também como muito espelho para hoje eu também estar na docência acadêmica, e é uma honra tê-lo aqui no Ceará em Pauta. Professor, a primeira pergunta que eu faço aqui no programa, para mim, é a pergunta mais difícil para cada convidado, que é falar de si mesmo. Eu queria que nesse ato inicial do programa, o senhor se apresentasse, falasse quem é o Marcos Vinícius. Talvez não, é certamente a pergunta mais difícil, né? Falar de si mesmo é bem complicado, mas eu posso lhe dizer, Breno, que eu me considero, além de tudo, um lutador, né? Porque eu venho de uma família muito humilde, uma família realmente de poucas condições financeiras, mas de muita coragem, muita luta. Agradeço muito a minha família pela minha formação, a minha mãe, que sem sombra de dúvidas é a minha maior inspiração, a minha irmã, a minha esposa, meu pai, que também contribuiu para que hoje eu esteja aqui. E acredito que dentro da minha formação enquanto ser humano, enquanto profissional, ajudou muito essa construção familiar, sabe? Esses laços, esses afetos acabam formando a nossa dignidade, formando a nossa concepção de vida. E, para quem não sabe, o meu pai ele era juiz de direito, né? Então, eu tive ali, logo muito cedo, dúvidas de qual caminho seguir, de qual caminho trilhar, porque quando a gente decide cursar uma área qualquer, a gente pensa em várias coisas, né? E uma delas é, será que eu não estou seguindo esse caminho por, ainda que implicitamente, algum desejo da sociedade, da família, né? Tanto é que quando eu comecei a cursar cursos de nível superior, eu comecei com 2 cursos inicialmente. Direito, pela faculdade, então, 7 de setembro, o Centro Universitário, e Letras na UES, porque eu ainda não sabia exatamente se eu queria o direito porque eu queria ou se era, ainda que implicitamente, alguma demanda familiar, social, embora nunca tenha sido imposto nada, mas a gente fica naquela insegurança, naquela dúvida, mas depois eu vi que, de fato, realmente o direito, ele me abraçava e atendia os meus ideais, os meus desejos, sabe? E aí eu me formo ali por volta de 2008, pela faculdade 7 de setembro. Dali em diante eu comecei a advogar um pouco, fiz uma especialização em processo civil e gestão de processo pela Escola Superior da Magistratura, e daí por diante eu percebi que haviam outros caminhos dentro do direito, e é isso que fascina muito, né? Porque inicialmente eu ficava pensando, eu vou para a área de concurso público, eu vou advogar, o que é que eu vou querer de fato exercer? E aí, em 2011, eu tive a oportunidade de passar num processo seletivo para docente na então Faculdade Católica Rainha do Sertão, e fiquei lá até 2019 como professor. Participei de vários órgãos lá internos, né? O NDE do curso, participei também de alguns cargos na gestão
do centro, hoje Centro Universitário, né, Católica de Quixadá. E aí, em 2019, eu fui para Fortaleza, onde assumi algumas cadeiras no curso de Direito da Unifanó, né, o antigo Colégio Dunas. Passei ali 2019, 2020, aí veio a pandemia, aquela loucura toda. Antes disso, eu também consegui concluir um mestrado pela Unifor, mestrado em Direito Constitucional. E quando em 2021, ainda naquele período tenso, né, de pandemia, de muitas restrições, muitas dúvidas, inseguranças, surge o processo seletivo para coordenar o curso de Direito da Unopar, em Xeramobim, e eu fiz o processo seletivo, né, fui selecionado, e foi uma alegria dupla, porque o retorno para o interior, eu sou natural de Quixadá, e vi trabalhar em Xeramobim, abriu muito a minha mente, né? Pude encontrar muitos ex-alunos aqui de Xeramobim, da região, e foi interessante porque eu assumi concomitantemente 2 coordenações, não estava nem esperando. Eu fiz o processo para Xeramobim, mas na mesma época eu estava aberto para Canindé. E aí acabou que naquele primeiro momento eu assumi as 2 coordenações, em Xeramobim, em Canindé, ali em 2021.1, e estou até hoje na coordenação do curso de Direito da Unopac em Xeramobim. E, além disso, eu também tenho trabalhado junto ao Ministério da Educação, analisando, né, a qualidade de alguns cursos de Direito no Brasil afora. Dentro dessa mesma matriz que estávamos conversando, que o professor falou muito brilhantemente da sua trajetória, eu queria saber, inicialmente, qual hoje, na sua percepção, a principal dificuldade do ensino superior aqui no Sertão Central? Olha, Breno, a gente tem muitas dificuldades, né? Muitos desafios. Eu digo que nós tínhamos no passado dificuldades outras que hoje nós não temos, e hoje nós temos dificuldades que, obviamente, naquela época nós não tínhamos. Então, se a gente pensar uns 10, 12, 15 anos atrás, o acesso ao conhecimento, principalmente na área do direito, era muito mais complexo, era muito menos democrático, porque era um curso muito elitista, extremamente inacessível financeiramente para muitas pessoas, e, além disso, a maioria dos cursos eles ficavam restritos ali à capital, ou às capitais dos estados brasileiros, ou a grandes cidades do interior, né? Então, isso dificultava bastante o processo de democratização do ensino. E aí vem políticas públicas que tentam fomentar, estimular a esse processo de interiorização, né, do conhecimento jurídico, e com isso a gente tem um boom de instituições que vão surgindo e vão crescendo no interior. E, obviamente, que tem o seu lado positivo, né, porque facilita o acesso, democratiza o conhecimento, mas, por outro lado, a gente acaba tendo algumas dificuldades na medida em que nem, obviamente, todos têm aquele zelo com a qualidade, com a densidade daquilo que está sendo ofertado, né? Porque, afinal de contas, a gente lida com vidas, a gente lida com sonhos, com responsabilidades muito grandes, né? O ensino e, sobretudo, a educação tem esse papel transformador. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente lida com a formação dos nossos alunos. Então, hoje, eu percebo muito fortemente algumas dificuldades que a gente tem, ainda do ponto de vista financeiro, porque a gente percebe uma sociedade que ainda tem dificuldades financeiras para cursar direito, apesar de nós termos cursos hoje bem mais acessíveis do que eram antigamente, não é? Temos também algumas dificuldades no que tange à própria mobilidade dos nossos alunos. Eu digo isso porque hoje a gente tem uma realidade de alunos que estão em várias áreas aqui do nosso sertão. Na medida em que hoje, só a título ilustrativo, nosso curso de Direito aqui da Unopar de Quixeramobim, a gente tem alunos de Quixadá, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu, Madalena, Mombaça. Já tivemos alunos aqui que vieram de Tauá, aluno de deputado Irã Pinheiro, aluno de Madalena, enfim, o leque é muito grande. E aí a gente tem dificuldade porque às vezes não tem o transporte público, ou o transporte público não é todos os dias. Algumas cidades
que habitualmente tinham o costume de receber alunos de outros municípios que têm a dificuldade de fazer o processo inverso, né, de colocar à disposição transportes para facilitar esse acesso. Então, são dificuldades que a gente percebe no dia a dia, sabe? Eu vejo bem dentro desse prisma, professor, o que antes, para mim, falo sobre minha realidade, né? Uhum. E que é uma realidade que, da minha geração, é muito compartilhada, né? Não vou dizer era, porque é muito compartilhada. Madalena é uma cidade de pouco mais de 16 mil habitantes. Então, as pessoas que eu via como advogado eram pessoas da alta sociedade, eram vice-prefeitos, pessoas que já tinham na família uma hierarquia forte em relação às demais classes sociais, podemos dizer assim. E hoje se tornou algo não fácil, mas bem mais acessível, porém a captação tem se tornado cada vez mais complicada. Hoje a gente tem uma cultura, eu posso atribuir muito isso à malfiltragem das informações que hoje são compartilhadas. A gente tem uma cultura de se desfazer do ensino superior. Uhum. Hoje é isso que se tornou. O que era antes algo de difícil acesso, hoje se cria uma cultura de que o acesso tem se tornado, entre muitas aspas, tão fácil que as pessoas não querem mais aquilo. Uhum. Hoje estão buscando carreiras, pode-se dizer assim, alternativas. Mas queria falar melhor sobre essa ideia, sobre esse debate no nosso próximo bloco. Perfeito. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o segundo bloco do Ceará em Pauta. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço. Nosso encontro marcado, de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala galera, somos Braz Adoração, estamos ligadinhos na Sertão TV, feita pra você. Sertão TV, feita para você. Se seu download tá nessa velocidade, tá na hora de mudar, né? Bota fibra, vem pra BrisaNet. Assine 200 e leve 600 mega com Globoplay. BrisaNet. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sertão TV, feita para você. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. Seleção Contratação. A Cocalc permanece com excelentes perspectivas de crescimento. Venha fazer parte desse time. Atualmente já somos mais de 4.000 colaboradores que, com dedicação e compromisso, construímos essa história de sucesso no coração do Ceará. O link para você realizar sua inscrição está disponível na bio do nosso Instagram. Caso não consiga se inscrever de forma online,
Se dirija até a sede do CineDT de Quixeramobim levando seu currículo. Os requisitos básicos para participar da seleção são: ensino fundamental, não ter possuído vínculo com a Cocalc, ser ágil e ter iniciativa. Venha crescer com a Cocalc. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet e nos leve para sua casa e você irá desfrutar com certeza de um dos melhores conteúdos sociais que você irá conhecer. Você que está me acompanhando no YouTube, deixa o like, compartilhe com a galera. E um abraço para você que está me ouvindo pelas ondas da AM Campo Maior 840. Hoje meu convidado no Ceará em Pauta é o professor Marcos Vinícius. Hoje coordena o curso de Direito ao Unopar. E a gente havia falado, professor, no último bloco sobre esses desafios. Hoje o senhor está como coordenador de um curso de Direito. E está responsável pela formação de quem irá ser nos próximos anos os nossos advogados, os juízes, os membros do Ministério Público, pessoas que irão ativamente estar presentes na sociedade e ter um papel muito importante, que irá fazer parte de uma das fases, pode-se dizer assim, da política muito efetiva. Afinal, a gente viu o que aconteceu na Lava Jato, membros do Ministério Público dialogando com juízes, e hoje aquilo desagou numa realidade política muito utópica. Eu jamais pensei que fosse chegar aquilo ali. Estou falando aqui de vias de fato, e são profissionais do direito. São profissionais de direito. E hoje há uma grande dificuldade na formação desse pessoal. O que eu falei é a precarização do ensino superior. E queria saber do senhor como o senhor vê essa precarização do ensino, essa falta de vontade do aluno recém-saído do ensino médio em ir para o ensino superior. Aquilo que para nós era de muita valia, algo que a gente jamais pensou em fazer ou ter aquela oportunidade, hoje ser mais acessível e não tão valorizada. De fato, Breno, eu penso que essa precarização, que infelizmente ela existe, ela é uma via de mão dupla. Eu acho que, de um lado, temos sim essa situação em que nós, muitas vezes, identificamos alunos que praticamente banalizam, não é, o processo de construção do conhecimento durante a academia, ou por inexperiência, ou por imaturidade, por não ter certeza ainda do que quer da vida, mas a realidade ela vai te cobrar em algum momento, né? A gente tem que ter muita responsabilidade, eu sempre digo isso para os nossos alunos, porque a gente não está formando só profissionais do ponto de vista técnico. A gente tem uma preocupação muito forte de ter uma formação humanística dos nossos alunos. Tanto é que nós temos na nossa grade uma série de disciplinas que tem esse objetivo, sabe, de puxar o nosso aluno para uma reflexão, para uma realidade. E isso é muito importante, para que a gente não se perca muitas vezes no tecnicismo, pura e simplesmente, como se aquilo fosse um fim em si mesmo. Porque no final das contas a gente está lidando com pessoas, a gente está lidando com vidas, e o nosso papel enquanto agente de transformação da realidade, enquanto educadores, é um papel de muita responsabilidade. E como eu te dizia, de um lado, nós temos muitas vezes essa falta de maturidade e compreensão de algumas pessoas que entram no ensino superior, mas, por outro lado, esse processo de precarização, ele também, penso eu, é uma forma de via dupla, porque nós temos instituições de ensino superior que, infelizmente, muitas vezes, veem no aluno muito mais um consumidor, um produto, do que propriamente um ser humano. E aí acaba, no processo de formação desse aluno, trazendo ali concepções de forma muito rasa, de forma muito superficial, muito mais com o objetivo de entregar o diploma para o aluno ao final dos 5 anos do que propriamente formar um cidadão, formar alguém conhecedor
do direito, das regras, mas, sobretudo, do conhecimento, do respeito ao próximo, da dignidade, de saber lidar com o diferente, com a diversidade, não é? Que são são situações que, para a nossa realidade, são muito caras. Professor, agora me diga uma coisa. Dentro dessa mesma linha de raciocínio, sobre ter o ensino superior hoje como um produto e não como um investimento que é de fato, que é a formação. A formação é um investimento, não um produto. Como é que eu, desta cultura social que vem criando robustez no nosso meio, consigo fazer com que aquele aluno passe a me ver, professor, como mestre e não como produto daquilo que ele está pagando? Como é que eu posso fazer isso na cultura atual? É um desafio muito grande, não é? Porque a gente lida com situações que muitas vezes no dia a dia nos fazem refletir diante dessa situação, né? Até que ponto os nossos alunos, aqueles pelos quais a gente exerce uma profissão com amor, com afinco, eles veem no nosso trabalho algo para além de um produto, mas algo que traga uma transformação na vida delas. E eu penso, Breno, que um dos caminhos que a gente pode tomar é o caminho do exemplo, sabe? O exemplo a ser seguido enquanto comportamento, enquanto postura, enquanto lição e experiência de vida. Eu acho que mostrar, muitas vezes, que dentro da academia, o nosso papel enquanto estudante, enquanto estudiosos do direito, não é apenas uma formação técnica, é uma formação humanística também. É você entender que a gente lida com pessoas e que não adianta nada você, ao final de 5 anos, ter uma carteira da OAB, se você não tiver a sensibilidade para lidar com os problemas, para entender que muitas vezes a saída não é judicializar aquela questão, mas sim procurar as famosas ADRs, né? Os famosos métodos alternativos de resolução de conflitos, né? Daí a importância, por exemplo, de instrumentos como mediação, como a conciliação e tantos outros que fazem com que as partes muitas vezes reflitam os problemas e elas mesmas possam chegar a uma solução, do que você ter um terceiro que sequer vivenciou o conflito, que sequer entende a importância daquela lide e que, ao dar uma decisão, e aí eu me refiro, por exemplo, a uma decisão judicial, muitas vezes o juiz resolve ali o processo, mas não resolve o conflito. Por quê? Porque a parte não se sente com a justiça tendo sido realizada, porque não concorda com a decisão, por isso, por aquilo. Já quando a gente tem decisões em que as próprias partes, no processo de diálogo, de construção, entendem que a melhor solução é aquela, há uma probabilidade muito maior das decisões serem cumpridas, delas serem respeitadas. Então, eu acho que trazer essas vivências, trazer essas experiências para os nossos alunos, fazem com que eles reflitam a importância, muitas vezes, que nós temos para além da nossa formação jurídica, mas da nossa formação humanística, né? Acrescentar dentro das nossas habilidades técnicas de negociação, técnicas de resolução de conflito propriamente dito, né? Eu acho que com isso a gente consegue aos poucos desmistificar essa ideia de termos um ensino superior como um produto, mas sim como uma ferramenta de transformação da realidade das pessoas que estão ao nosso redor e também na nossa própria realidade. Essa problematização, professor, problematização, ela parte muito de uma questão de equidade. Posso falar como exemplo que na minha formação de 5 anos, eu precisava me deslocar de Madalena a Quixadá todo santo dia para poder estudar. 3 horas de aula, eu viajava 4 para estudar 3. O que não me colocava no mesmo pé de igualdade de quem morava em Quixadá ou de quem tinha uma família mais abastada, pode-se dizer assim, e ia de seu transporte próprio. Então, quando eu saí da academia, essas pessoas também saíram da academia. Essas pessoas, porém, muito embora com a mesma formação,
continuaram o passo à frente de mim. O que ocorre ali uma concorrência não desleal, mas fruto de uma sociedade precária em reflexões na academia. O período de 5 anos para o curso de Direito é muito curto, porque o curso de Direito não é só as disciplinas. Há ali a prática, há ali a extensão, e não são todos os alunos que procuram fazer parte de monitorias acadêmicas, de estágios mesmo, sem remuneração, ali para a busca de conhecimento. E hoje, à frente de uma coordenação de curso, como o senhor pretende lidar com esse problema? Porque esse não é só minha realidade, é a realidade de muitos estudantes de Direito. O que hoje, como coordenador, vendo todos esses desafios e também defeitos na verdade, mais fruto de uma imaturidade dos estudantes hoje, como coordenador, como você tenta enfrentar isso, fazer com que o estudante que está sob sua coordenação possa aproveitar realmente aquela formação? É interessante esse processo, Breno. Muitas vezes, até pela falta de maturidade, né, se questiona o porquê disso, o porquê daquilo, mas quando você vivencia plenamente a academia, a gente percebe a importância de ter realidades distintas, né? Eu vou citar aqui uma experiência própria. Uma das coisas mais interessantes que me aconteceram na academia, que me facilitaram bastante, foi que logo cedo, ali por volta do 3º, 4º semestre, eu fui convidado pelo professor Jânio, que eu mando aqui um grande abraço, procurador da Fazenda, a participar do encontro de iniciação científica, a escrever um artigo científico. Nunca tinha feito nada parecido na vida e ele me incentivou, eu participei e foi uma experiência extraordinária. Por quê? Porque eu gostei tanto daquele tema, daquele artigo que a gente produziu em conjunto, que eu tomei aquele tema para mim e utilizei ele na produção da minha monografia. E para resumir, muitas vezes os alunos ficam ali preocupados em escrever a monografia no 8º, 9º, 10º semestre. No 6º semestre eu já tinha terminado. Eu diluí o sofrimento em vários semestres e não deixei tudo para o final. Aquilo dali foi uma vivência muito importante para a minha vida. Uma outra vivência muito importante na academia foi que durante os 5 anos da minha graduação, durante 3 eu fui monitor de penal e processo penal, professor Alessio, também procurador da Fazenda, manda um grande abraço. E isso me trouxe uma ideia de que, independentemente de qual área eu fosse seguir, se eu iria prestar concurso público, a advocacia, seja o que for, eu iria querer me enveredar pela área do ensino. E aqui estou eu. Então, essas vivências pessoais que me abriram muitas portas, eu tento fazer com que os nossos alunos se apercebam da importância disso, sabe? Porque amanhã, esses nossos alunos que participaram de monitoria, no futuro poderão ser os nossos professores ou de outras instituições. Então, é um leque de oportunidade que se abre, que às vezes na academia a gente pensa, não, eu não quero isso agora, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Eu vou citar aqui um exemplo de uma professora nossa, a professora Lidaiane. Na época ela foi minha aluna na outra instituição e ela não fez o processo de monitoria e tempos depois aqui conosco, já como professora, ela se submeteu a um processo seletivo para o mestrado da Unifor. E uma das etapas é analisar a pontuação por titulações, participações em eventos, inclusive monitoria. E ela nunca tinha participado. E ela disse, poxa, professor, ainda bem que não fez falta, mas poderia ter feito falta. Então, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Então, a gente tenta realmente conscientizar os nossos alunos no sentido de que são 5 anos e, apesar de parecer muito tempo, passa rápido. Passa rápido. E 5 anos vão passar inexoravelmente. O que vai mudar é como a gente vai aproveitar esses 5 anos. Então, se a gente está na academia, o ideal é que a gente experimente as experiências que a academia te oportuniza. E por isso que a gente tem dentro das nossas políticas incentivar os nossos alunos, desde o início da academia, a realizarem práticas jurídicas. Porque uma coisa é treino, outra coisa é jogo, né? Uma coisa é a parte teórica que a gente ensina em sala de aula, outra coisa é a prática. E na nossa formação, muitas vezes a gente vai ter um pouco dessa prática lá no 8º, 9º, 10º semestre, nos estágios supervisionados, mas ainda assim é muito incipiente. Então, desde o 1º semestre, a gente já faz júri simulado. Na verdade, cada semestre a gente adota uma prática simulada diferente. Então, vamos a título exemplificativo, né? 1º semestre, júri simulado, 2º semestre, audiências simuladas,
o outro semestre vai fazer escrever artigos científicos, o outro vai fazer uma outra dinâmica. Então, cada um vai participar, cada semestre, de experiências diversas. E isso vai enriquecer em que sentido? Desenvolver novas habilidades, desenvolver novas competências, que vai tornar aquele aluno no futuro um profissional mais competente, um profissional mais qualificado no mercado de trabalho que é extremamente competitivo. Só a título de ilustração, no Brasil existem mais faculdades do que no mundo inteiro proporcionalmente. No Brasil existem mais cursos de direito do que no mundo inteiro proporcionalmente. Então, algumas pessoas dizem, poxa, professor, então a concorrência é muito grande, eu nem vou. Bem, você pode ver o copo meio cheio ou pode ver o copo meio vazio. Você pode entender isso não como um desafio maior, mas como oportunidades de você ter colegas de lá na Madalena, amigo, tem uma audiência aí, pode me ajudar com uma documentação, alguma coisa, fazer uma parceria. Então, abrir portas, não é? Fazer network dentro da faculdade, muitas vezes os alunos não se apercebem disso, Breno. A gente tem, às vezes, palestras, eventos, e os alunos pensam, poxa, por que eu vou para essa palestra? Eu podia estar em sala de aula. E não tem ideia de que muitas vezes nas palestras a gente tem muito mais flexibilidade de discorrer sobre temas atuais, polêmicos, de fazer um network com aquele palestrante que no futuro a gente poderá fazer uma parceria. Esse processo, sabe, de humanização, de contato, de construção da sua história, muitas vezes os alunos não têm essa plena dimensão. E a gente tenta mostrar isso muito claramente no nosso dia a dia. Perfeito, professor. Eu queria agora direcionar um assunto algo mais específico, mas no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o terceiro bloco do Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Sertão TV, a nossa TV, sempre perto de você. Fala, minha gente, olá, tudo bem com vocês? Eu sou Jadson Cavalcante, humorista de tela, e estou aqui também na programação da Sertão TV, uma TV que é nossa. Valeu! Sertão TV, feita para você. Sistema Maior de Comunicação, orgulho de ser do Ceará. A Sertão TV é para todos. Queremos ficar mais próximos de você, mostrar novidades, te divertir e emocionar. Por isso, temos o YouTube, onde fica boa parte do nosso conteúdo. Para acessar, é bem fácil. Entra na plataforma e procura pela Sertão TV na barra de pesquisa. Encontrou? Clique no botão de se inscrever, em vermelho, e ative o sininho para ser avisado quando postarmos qualquer conteúdo. Pronto! Agora você acompanha a gente ainda mais de perto. É luz, é calor que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui confia no trabalho pra avançar, pra cantar alto e dizer: eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.
Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet, nos leve para sua casa. Você que está me acompanhando pelo YouTube, deixa o like. Estou pedindo novamente pela terceira vez, compartilhe com a galera. E você que está me escutando pelas ondas da M Campanha 840, aquele abraço especial do seu amigo aqui de todo sábado. Falo sábado porque sábado eu estou lá pela AM Campo Maior, mas aqui no canal 180 estamos na sexta-feira. Professor, no último bloco eu disse que ia fazer uma pergunta mais afunilada, podemos dizer assim, né? Hoje o doutor coordena o curso de Direito da Unopar e já passou por diversas instituições com experiência acadêmica. Eu queria saber, hoje, a Unopar, ela sempre teve a questão de excelência em ensino à distância, né? Uhum. Mas o curso de Direito não é um curso à distância. O curso de Direito é um curso presencial que exige toda essa demanda, para além do conteúdo, as extensões. E qual seria o diferencial de hoje, o curso de Direito da Unopar, a qual você coordena, dos demais cursos? Como você pode ofertar como gestor coordenador? Excelente. Breno, eu posso lhe dizer que são vários os diferenciais, tá? Desde o momento em que o aluno ingressa até o momento em que o aluno está na instituição e também pensando no nosso futuro egresso, a gente já tem políticas muito bem desenvolvidas para os nossos alunos, né? Falando do início, poxa, professor, para poder acessar a Unopar, tem algum diferencial? E aqui eu tenho um orgulho muito grande, porque eu trabalho numa instituição que, como você bem disse, ela por muito tempo foi conhecida pelo ensino à distância, é uma instituição tradicionalíssima, não é? Para quem não conhece, a Universidade Norte do Paraná, fundada ali em 1972, então já fizemos aí mais de 50 anos e fazemos parte de uma grande holding de educação, não é? Que tem aí, dentre outras bandeiras, Anhanguera, Pitágoras, e isso traz uma força muito grande para a nossa instituição, para o nosso curso. Por quê? Porque devido a essa força nacional que a gente tem, a instituição tem a possibilidade de democratizar o acesso ao ensino jurídico, inclusive, Breno, ofertando bolsa 100% integral custeada pela Unopar. A partir de qual requisito? Meritocracia. Então, o aluno faz uma prova de vestibular, ele se submete e o melhor aluno, que tem o melhor desempenho, claro, quando é aberta essa vaga específica, ele pode cursar conosco e ter essa bolsa integral. Ou seja, você cursar Direito no interior do estado do Ceará, com a bolsa 100% do começo ao fim do curso, financiado por uma instituição, isso não é qualquer instituição que faz. Isso mostra realmente o compromisso da instituição em formar pessoas, em democratizar o conhecimento. Hoje a gente tem, de cabeça aqui, se eu não me engano, 6 alunos bolsistas, né? E a tendência é que a gente venha a ter mais alunos. Então, esse é um diferencial inicial. Uma vez estando no curso, quais são os diferenciais? Eu posso dizer que são inúmeros. Por quê? Devido à grande capilaridade que a gente tem no Brasil inteiro, para quem conhece um pouco da Unopar, sabe que a Unopar ela está espalhada em todo o interior do estado do Ceará, do Brasil inteiro, não apenas a Unopar, mas todas as outras bandeiras que fazem parte do nosso grupo educacional. E isso nos dá uma força muito grande, por exemplo, de, ainda que à distância, trazer figuras extremamente renomadas na área jurídica, o que faz com que os nossos alunos possam ter uma formação ainda mais aprofundada, né? Nós já tivemos aqui palestras excepcionais com o Zampier, Bruno Zampier, já tivemos palestras com Flávia Piovesan, que foi juíza do Tribunal Internacional. Então, isso traz diferenciais porque agrega demais a experiência dos nossos alunos, tá? Além disso, professor, nós temos um modelo de ensino-aprendizagem que não avalia o aluno só na prova, só no trabalho. Eu costumo dizer que, às vezes, a prova ela não mede o conhecimento do aluno, porque, às vezes, ele está num dia ruim, é um bom aluno e tal, mas está passando por um problema familiar, está passando por uma dificuldade, ele não consegue se concentrar, e aí ele acaba se desestimulando porque foi mal na prova. O nosso modelo de ensino é diferente. Por quê? Porque o aluno ele não é avaliado tão somente no dia da prova ou quando ele faz um trabalho. Ele é avaliado continuamente. Ele tem atividades dentro, por exemplo, da nossa plataforma, do nosso ambiente virtual,
onde antes de ir para a aula, o aluno já tem ali um pequeno spoiler do que o professor vai trabalhar. É o que a gente chama de sala de aula invertida. E qual a importância disso? É porque isso confere para o aluno um senso de autonomia, de responsabilidade. E aí ele casa aquele conhecimento prévio, vai para a aula com o conhecimento prévio, faz com que aquilo que o professor fala em sala de aula acabe tendo uma profundidade muito maior, muito melhor do que o aluno ir às cegas, como na minha época eu ia para a sala de aula sem sequer saber o que o professor ia falar na aula seguinte. Aqui já tem tudo devidamente organizado, sabe? Então, o aluno ele se torna o protagonista do processo de ensino-aprendizagem. E isso é um grande diferencial. E nós estamos partindo, eu posso dizer a vocês, para um dos grandes diferenciais, que é buscar o estudo cada vez mais nesse processo de ensino-aprendizagem de forma personalizada. Como assim, professor, de forma personalizada? Nós temos uma ferramenta dentro do nosso sistema, utilizando a inteligência artificial, por exemplo, que ele consegue identificar os gaps que os nossos alunos têm. Então, por exemplo, tem lá um tema X e o aluno vai lendo e vai resolvendo questões, ele percebe pelo desempenho do aluno se ele está indo bem ou não, e se ele estiver indo mal, ele só vai acessar o conteúdo seguinte se ele voltar lá no conteúdo, assimilar, resolver novamente as questões. E qual a importância disso? É porque não faz mais aquele conteúdo genérico. Faz com que o aluno ele possa entender os seus gaps e as suas dificuldades, fazendo com que o ensino e a aprendizagem possa ser cada vez mais individualizado. Porque cada indivíduo tem as suas habilidades, tem as suas competências, dificuldades, desafios. Então, esse talvez seja o passo a mais que a gente está buscando, né? Esse ensino cada vez mais, conferindo uma maior autonomia para o nosso aluno no processo de ensino-aprendizagem, mas também fazendo com que essa aprendizagem seja individualizada a partir das necessidades que cada aluno tem. E isso é muito interessante. Aqui na nossa instituição, a gente também adota, desde o início do curso, como eu falei no bloco anterior, as chamadas metodologias ativas, práticas jurídicas simuladas, onde nós passamos 3, 4 meses ensinando a parte teórica para os nossos alunos e, ao final, os nossos alunos vão colocar aquilo em prática, sendo que a cada semestre o aluno vai vivenciar uma dinâmica diferente. Ou ele vai participar de uma audiência simulada, ou de um júri simulado, ou vai escrever um artigo científico, ou vai participar de um torneio de perguntas jurídicas. Enfim, ele vai vivenciar dentro da academia. Inclusive, fizemos no semestre passado uma espécie de simulado que eu desconheço em qualquer instituição, onde nós emulamos 3 etapas. A fase de questões objetivas, a fase de questões dissertativas e um diferencial. Nossos alunos, né, aqueles que tiveram melhor desempenho, foram para uma terceira etapa, emulando uma fase oral de concurso público, numa banca onde era sorteado ali questões e ele iria se submeter àquela banca para testar os seus conhecimentos. Então, a gente vivencia na academia uma série de práticas e metodologias que fazem com que os nossos alunos tenham esses diferenciais, de não ficar tão somente na teoria, de ir para a prática e ter também como auxiliar e não como protagonista a nossa ferramenta no sistema que faz com que o aluno tenha essa autonomia no processo de ensino-aprendizagem. O curso de Direito aqui em Xerambi tem quanto tempo, professor? O nosso curso de Direito aqui em Xeramubim tem a mesma idade do curso, por exemplo, de Canidé, né? Que ambos foram abertos ali em 2020.2, nossa primeira turma, e aqui em Xeramubim a gente tem a tradição de todo semestre nós abrirmos turmas de calouros, né? É uma grande alegria nossa. Já estamos com 7 turmas em andamento, são ao total 10 turmas, estamos aí já na iminência de formarmos a nossa primeira turma. Perfeito, professor. E assim, pelo que o senhor falou, há uma rama muito intensa de informações, o que difere do modelo educacional, por exemplo, que talvez o professor tenha tido, né? Saiu da formação em 2008, então de 2008 para 2023, como muito enfatizou, você tem que ir atrás das informações. Agora, você tem que filtrar as informações para que o aluno consiga pegar todo aquele excesso de conteúdo
e transformar em algo preciso, sólido e talvez leve a desenvolver carreira acadêmica ou até mesmo a produzir artigos científicos. Afinal, a nossa área é uma área que demanda muita participação. Quanto mais participativo for o jurista, mais destacado ele é e mais efetivo nas mudanças sociais ele também se torna. Mas queria falar mais sobre essa questão de filtro de informações no nosso próximo bloco. Não sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando para o quarto bloco do programa Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Stephens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Stephens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão TV. A nossa TV, sempre perto de você. Olá, minha gente, eu me chamo David Simplício e estou na Sertão TV, o canal que valoriza a cultura do Nordeste. Sertão TV, feita para você. Sertão TV, feita para você. Esta é a Canudos FM 106,7, emissora pertencente à Fundação Canudos, integrante do Sistema Maior de Comunicação. Canudos FM, a que fica. O que é ter saúde para você? Para mim, ter saúde é viver com qualidade, assim como se vive na minha cidade. Ter saúde é viver no interior e em pequenas coisas reconhecer valor. Todo mundo tem dentro de si um lar. Corpo é casa, que temos que cuidar. Unimed Ceará. Cuidar bem é cuidar do nosso interior. Estamos de volta com o nosso quarto bloco do programa Ceará em Pauta. O programa passa rápido, estamos aqui no último bloco. E você que ainda não tem a Sertão TV Ceará, procure o escritório da BrisaNet, nos leve para sua casa e desfrute deste conteúdo que só o canal 180 pode lhe ofertar. Você que está me assistindo pelo YouTube, deixe o joinha, compartilhe com o pessoal. E aos que estão me ouvindo pela M840, aquele abraço. O Ceará em Pauta hoje recebe com muita honra o Dr. Marcos Vinícius, coordenador do curso de Direito da Unopar, professor universitário, e havia deixado o gancho no último bloco, professor, sobre essa questão do filtro de informações. Hoje, o desafio não é mais o acesso a informações, é filtrar as informações. E como o senhor tem lidado com isso na realidade dos alunos? De fato, Breno, é uma preocupação nossa, não é? Eu acredito que até mundial, porque a gente vive uma era que é a era da informação. Então, as informações elas são muito rápidas. O que é notícia a uma hora, a outra hora já não é mais notícia, né? Já é nota de rodapé. Então, a velocidade, o dinamismo da nossa sociedade, ela traz esses desafios, não é? De nós termos uma gama muito grande de informações. Eu lembro que, na minha época, quando eu me graduei, nós tínhamos poucos livros que tratavam sobre determinados assuntos, ainda assim era uma linguagem muito rebuscada, de difícil compreensão, era tudo mais complexo, você analisar uma jurisprudência, você não tinha os buscadores, não tinha internet, era tudo físico, demorava, tinha um gap, um delay entre uma jurisprudência do Tribunal Superior até chegar naquele estado, as pessoas tomarem ciência, então era muito mais desafiador. Por outro lado, hoje nós temos, não é, essa velocidade muito grande por conta desse dinamismo da internet,
de uma sociedade muito mais voltada para a informação, onde hoje você tem acesso ao conhecimento através de e-books, você tem sites que trazem ali informativos, comentário aos informativos, às jurisprudências, às decisões dos tribunais, nós temos canais no YouTube, professores em redes sociais, temos conteúdos das mais variadas formas, e aí entra o nosso papel enquanto educador, não é? Que é um desafio. A gente tem que primar cada vez mais pelo protagonismo dos nossos alunos nesse processo de ensino-aprendizagem, porque foi a época em que o aluno ele ficava em sala de aula, o professor falando, e ali se resolvia tudo, né? É o que a gente chamava no passado de ensino bancário. O professor fica em sala de aula falando e o aluno ali absorvendo o conteúdo. Hoje não, hoje o aluno tem que colocar a mão na massa, ele tem que procurar o conhecimento, e aí a importância do professor, né? De indicar os caminhos, de selecionar os materiais, de mostrar, dentre os vários caminhos em que é possível chegar àquele resultado, quais são os mais críveis, né? Quais são os mais adequados, quais são aqueles que realmente o aluno deve buscar, a quais fontes ele deve beber aquele conhecimento. Então, isso é muito, muito importante, e eu posso te dizer que aqui a gente tem um outro diferencial do nosso curso, porque enquanto na minha época eu tinha que ficar procurando aqui um assunto ou outro, os nossos alunos já têm nas aulas um conteúdo prévio com apostilas, mapas mentais, questões onde ele não precisa ir a outras ferramentas. É claro, é importante que ele aprofunde, mas ele já tem ali um ponto de partida seguro com questões que são atualizadas, que são pertinentes ao conteúdo e que ele já vai assimilando com o conteúdo em sala de aula. Então, esse papel ele tem que ser feito com muita responsabilidade por nós, professores, para realmente guiarmos os nossos alunos, dando-lhes autonomia, mas mostrando-lhes os caminhos para chegar ao conhecimento. Porque informações temos, mas como transformar essas informações em conhecimento? Aí o nosso papel. Eu queria citar agora a questão de um ponto importante, professor, que eu vi com muita alegria, foi o fomento dos centros acadêmicos aqui na instituição, né? E um diferencial achei muito bacana, porque mostra mesmo uma questão de fraternidade, e é algo que eu não costumo ver com tanta frequência, que nós vemos centros acadêmicos com o nome de ilustres, de célebres juristas, né? Temos Paulo Bonavides, temos Arnaldo Vasconcelos, temos, enfim, inúmeros. E aqui o Centro Acadêmico adotou o nome da ex-aluna, né, da Elaine. Achei isso muito bacana. Também fiquei muito feliz quando vi que se deu start ao Centro Acadêmico da instituição, que é uma organização muito importante e muito colabora para o crescimento do curso. Fiquei muito feliz. Não tenha dúvida, Breno. Eu posso até confessar a vocês aqui que antes do ocorrido, né, com o triste ocorrido com a nossa aluna, a ideia era homenagear uma figura muito importante aqui para Quixeramobim, Antônio Conselheiro. Então, inicialmente a ideia era homenagear Antônio Conselheiro. Para quem não sabe, ele era uma espécie de rábula, né, não tinha formação jurídica, mas tinha muito conhecimento, e essa era a ideia inicial. E aí, depois daquela fatalidade, daquela tragédia, isso abalou a todos nós, sabe? E a gente conversou com a instituição, vimos ali os alunos todos, né, professores, funcionários, todos muito comovidos com aquela situação. E a gente sempre teve na Elaine, porque desde o nosso início de gestão, a gente criou esse canal com os alunos, primeiramente através das eleições de líderes de turma. E a Elaine, ela era aluna da turma mais avançada e ela foi eleita líder de turma. E ela sempre foi uma aluna que vestia a camisa da instituição, sabe? Uma aluna que entendia o seu papel, que dialogava com a instituição. E ela foi e sempre será uma grande inspiração para a gente. Então, quando aconteceu aquela tragédia, nós sugerimos, né, essa alteração do nome do centro acadêmico. Foi aceito pela instituição, eu realmente agradeço demais. E eu posso lhe dizer que, além de ter um diferencial de nós estarmos homenageando um aluno, um ex-aluno nosso, ex-aluna nossa tão querida, na verdade, um outro diferencial é que você não encontra centros acadêmicos com facilidade homenageando mulheres. No próprio direito, quando a gente vai estudar, é muito comum
nós temos doutrinadores, né? Homens de renome, e nós temos excelentes mulheres escritoras, mas que muitas vezes não têm a mesma dimensão, a mesma amplitude. E quando a gente vai para os centros acadêmicos, a maioria homenageando grandes juristas e, sobretudo, homens, né? E aí a gente acaba trazendo quebrando esse paradigma duplamente, né? Homenageando uma mulher que tem representatividade e importância para o nosso curso, para a nossa história. E eu posso te dizer que o Centro Acadêmico hoje, o Centro Acadêmico de Direito Elaine Leitão, CADIEL, ele tem nos ajudado muito, sabe? Muito mesmo a fazer com que a gente tenha esse link, essa ponte com os alunos, entendendo o papel de cada um e trazer ali uma parceria, né? Fazer com que os trabalhos possam ser realizados para que o curso possa crescer, não é? Porque, afinal de contas, esse é o interesse de todos e, sobretudo, da Elaine, que sempre foi uma grande parceira nossa. Muito bacana, professor. Achei isso muito interessante e de muita valia. Eu acho que o exemplo ele cativa muito, né? E como está a questão dos eventos da instituição? Excelente. A gente, graças a Deus, tem realizado muitos eventos interessantíssimos. E, como todos nós sabemos, agora no mês de agosto, né, nós temos essa campanha super válida envolvendo o Agosto Lilás. E para tentarmos dar ainda mais visibilidade em parceria com a Comissão da Mulher da OAB do Sertão Central, a doutora Emanuele Nobre, né? O doutor William Lopes, delegado, vamos ter a participação também da doutora Messia, da Procuradoria da Mulher, que chama o BIM, vamos ter a Camila também, que é psicóloga, trazendo essa temática, Breno, na próxima quinta-feira, no nosso auditório, às 19 horas, vai ser um evento aberto, porque é uma questão que vai para além do direito, né? É uma questão que envolve uma realidade social muito dura na nossa região, infelizmente, e que a gente precisa dar visibilidade a essa campanha que é ordem do dia, que é importantíssima, envolvendo a conscientização para o fim da violência contra a mulher. Perfeito, professor. Achei muito bacana essa pegada. O doutor William esteve aqui recentemente, na última edição do programa. Recebi a vereadora Ana Edna, que era a vereadora responsável pela instalação da Procuradoria Especial da Mulher aqui na Câmara de Quixeramobim. Entre outras, recebi aqui a vereadora Carlinda, que foi quem instalou em Canindé a Procuradoria Especial, a Aninha do Pinhão, quem instalou em Pedra Branca. E a gente vê que há uma crescente de mulheres apoiando esta luta de combate à violência doméstica. Espero que o evento ele tenha um grande sucesso. Espero também que a instituição, que sob sua coordenação, venha a prosperar bastante. Tenho certeza que irá prosperar bastante. E quero lhe dizer que foi uma honra lhe receber aqui no programa. Para mim, essa conversa foi muito satisfatória para o meu telespectador, para o meu ouvinte. Tenho certeza que irá ver não só o direito, como a educação superior com outros olhos. Eu deixo aqui o espaço aberto para as suas considerações finais. Maravilha, eu que agradeço o espaço, a oportunidade de dizer que a recíproca é verdadeira. Tenho muito orgulho, muita honra de ter feito parte da sua formação e posso atestar a seriedade e o comprometimento, né, na sua trajetória acadêmica, e não à toa hoje você é um profissional renomado, respeitado e que traz ainda mais essa vertente para além do direito, da comunicação. Isso é muito importante, né? Quero convidar todos vocês a estarem conosco nesse e em outros eventos, né? A Unopar, ela tem esse trabalho e essa preocupação de trazer pautas que possam contribuir com a comunidade como um todo, né? Trazendo questões absolutamente relevantes, buscando parcerias, né? Nós estamos aí abertos a realizar parcerias com aqueles que queiram estar conosco e dizer que é uma grande alegria, uma grande satisfação, sempre que precisarem, nós estamos de portas abertas na Unopar para recebê-los. Professor, eu quero deixar aqui consignado que o Ceará em Pauta está aberto, a instituição está aberta a vocês, sempre que quiserem vir aqui, a Sertão TV também estará de portas abertas para receber, falar sobre qualquer evento. O que nós precisamos é gerar um bom conteúdo de qualidade, fazer com que não só a população de Quixeramobim, mas todo o Sertão Central se mantenham informadas sobre essa questão de extensão do ensino, e para nós vai ser uma honra, uma alegria muito forte. Deixa eu dar um aperto de mão, sempre digo que é a parte mais fácil do programa, que é o aperto de mão. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. E esse foi mais um Ceará em Pauta. Agradeço a sua companhia, a sua audiência.
Estarei com vocês próxima semana. Deixo um abraço para todos vocês que me acompanharam até aqui no YouTube, no canal 180, a você que está me ouvindo pela M Campanha 840. Um beijão e até a próxima semana. Forte abraço.